Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu vou abordar o tema como criar uma carteira de tokens ERC20 para um jogo NFT. Pessoal, eu recebi algumas mensagens de um colega desenvolvedor que está desenvolvendo um jogo NFT e ele me pediu para que eu gravasse um vídeo ensinando como criar uma carteira própria de um jogo NFT que fosse independente do MetaMask e que oferecesse suporte à movimentação de um token, beleza? Então eu criei esta carteira e nesta videoaula eu vou mostrar, né, como essa carteira foi criada. Tudo bem? Essa videoaula ela vai ser diferente das videoaulas que normalmente eu publico, né? São videoaulas que seguem uma sequência formal de apresentação, né? Então vou fazer um pouco diferente dessa vez. E aí nessa primeira parte da aula eu quero realizar uma demonstração da carteira, mostrar como ela funciona, e na segunda parte da videoaula eu irei mostrar como essa carteira foi criada. Tudo bem? Então vamos lá para a demonstração. Ok, pessoal. Então a nossa carteira ela foi carregada. Essa carteira ela fornece suporte à movimentação de um token baseado em ERC20 que se chama MyToken e o símbolo dele é o MTK. Pessoal, o front-end da carteira foi desenvolvido em React.js, ok? E aí é possível observar, né, que a carteira ela exibe o endereço da sua conta padrão, ela também apresenta o saldo, que neste momento é zero, né, 0 MTK. Ela fornece suporte à transferência de token, onde é possível ao usuário especificar o endereço da conta de um destinatário e a quantidade de MTK que deverá ser transferido. Além disso, é possível também visualizar no front-end da carteira um histórico de transações que mostra as transações que foram realizadas, né, por meio da carteira, especialmente a transferência de MTK para contas de destino. Ok? Então eu vou agora realizar uma transferência de token MTK para a nossa carteira. Para isso, eu vou abrir aqui o Remix, né, o Remix DE. O Remix DE é o editor que eu usei para compilar o código do contrato inteligente que fornece suporte ao token MTK, né? Mais para frente eu vou explicar o código desse contrato inteligente, vou falar como esse contrato inteligente ele foi implementado. Observem que o total supply é de 1000, ou seja, 1000 tokens MTK serão cunhados durante a implantação do contrato inteligente na rede Hopstan. Okay? Vale ressaltar que a nossa carteira ela está conectada à rede Hopstan da Ethereum por meio da utilização de um provedor de serviço chamado Infura, que mais tarde eu também irei mostrar, né, e explicar como usar o Infura.
certo? Então, a nossa carteira, ela funciona de uma forma independente do MetaMask. Tudo bem? Porque ela está conectada à rede Hopstar, não via MetaMask, mas via um provedor chamado Infura, certo? Então, vamos agora realizar uma transferência de uma determinada quantidade de MTK para a nossa carteira. Então, para isso, repito, eu vou abrir aqui o RemixDE. Eu já realizei o deploy do contrato inteligente para a rede Hopstar da Interium por meio do MetaMask. Então, o RemixDE ele está conectado à rede Hopstar por meio do MetaMask. Observem aqui, né? Conectado, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a função transfer do contrato inteligente, que ele me permite especificar o address de uma conta de destino e a quantidade de tokens que eu quero transferir. Certo? Então, eu preciso especificar aqui o endereço da conta, né, da nossa conta que foi criada e a quantidade de token MTK que eu quero transferir. Então, para isso, eu vou abrir aqui a minha carteira. Eu vou copiar o endereço da conta padrão da carteira. Certo? Vou voltar aqui para o RemixDE. Vou colar aqui esse endereço e vou especificar a quantidade. Vamos supor que eu queira transferir 2 MTK, certo? 2 MTK. Vai ser necessário especificar aqui o número de casas decimais, né? No caso 18. Vou clicar aqui no botão. E 2 MTK serão transferidos. Vou clicar em confirmar. E observe que neste momento o saldo de MTK da conta do proprietário, né, do contrato inteligente é 1000 MTK, é o total supply, né, conforme eu já havia falado. Quando a transação ela for concluída, o saldo vai ser atualizado, né, para 998. Vamos aguardar aqui um pouquinho. E aí, né, quando a transação for confirmada, observe, foi confirmada. O saldo foi atualizado para 998, conforme eu falei. E vamos agora verificar o saldo da nossa carteira. Certo? Vou dar um refresh aqui. Ó, carteira carregada. Observem, 2 MTK. Legal, né? E olha só que legal aqui, ó, no histórico de transações a gente observa que a nossa conta, né, observem que o hash, né, o endereço, né, correspondente à conta da carteira, recebeu 2 MTK, que é o saldo atual. Muito legal, né, não, pessoal? Muito legal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos transferir 1 MTK da conta padrão da carteira para uma conta de destino, certo? Então, para isso, vamos supor que a conta de destino seja a conta do proprietário do contrato inteligente. Então, eu vou copiar aqui, ó, o endereço da conta do proprietário. Vou colar aqui, ó, endereço do destinatário nesse campo. E vou especificar a quantidade de MTK que eu quero transferir. Vamos supor que eu queira transferir 1 MTK. Então vou clicar aqui em enviar.
E olha só que legal, pessoal. Essa animação, né? Informando a mensagem pendente, aguarde. Então vamos aguardar, né? Que a transferência seja concluída. Observe que quando a transação for concluída, o saldo da nossa carteira vai ser atualizado, né? O saldo deverá ser 1 MTK. E o saldo da conta, 1 MTK, legal, né? Foi atualizado, beleza? Observe que foi gerado aqui um hash, né? Um hash correspondente à transação. Tá? Se nós recarregarmos a carteira, observem que o histórico de transações ele mostra exatamente, né, a última transação que foi realizada, que consistiu na transferência de 1 MTK para este destinatário aqui, que corresponde à conta do proprietário do contrato inteligente. Muito legal. Certo, pessoal? Então, essa carteira ela é um protótipo, ela pode ser bastante melhorada, né? Eu poderia ter implementado aí um refresh automático, certo? Há muito o que fazer, né? Mas a nossa intenção é mostrar para vocês uma implementação, vamos dizer assim, inicial, certo? Então essa é a demonstração que eu estava pretendendo, né, fazer. E agora, pessoal, vamos para a segunda parte, né? Na segunda parte, eu vou mostrar como eu criei essa carteira. Ok, pessoal. Então, acho que o primeiro conhecimento que eu preciso compartilhar com vocês é com relação à criação do contrato inteligente que fornece suporte ao token MTK. Esse contrato inteligente, eu não implementei ele do zero. Basicamente o que eu fiz foi usar um assistente de criação de contratos inteligentes disponibilizado pela OpenZeppelin, né? Então a OpenZeppelin, por meio do portal, ela disponibiliza esse wizard, né, esse assistente de contrato, que torna muito simples a criação de um contrato, né? Então, basicamente o que eu fiz foi vir nessa opção aqui, ERC20, selecionei, especifiquei aqui o nome do meu token, o símbolo e o total supply. E o resultado foi esse código aqui que foi gerado, né? E aí, basicamente, o que eu fiz foi copiar esse código, colar aqui no RemixDE, ok? Compilar o código, né? Então o código foi compilado, e depois eu fiz o deploy para a rede Hopstone da Ethereum por meio do MetaMask que está conectado ao RemixDE. Beleza? Então, para isso, foi necessário selecionar essa opção aqui, Injected Web3, para que o RemixDE use o MetaMask como um provedor para a rede Hopstone da Ethereum. Feito isso, selecionei aqui o contrato, né, que é o mytoken.sol, corresponde ao arquivo, esse arquivo aqui que contém o código, e cliquei em Deploy para fazer o deploy. Após alguns minutos, o deploy foi realizado com sucesso, e aí o address, o endereço do contrato foi gerado. Muito importante guardar esse endereço, ele vai ser usado pela nossa carteira, né? O endereço do contrato e o código ABI.
que é um código que ele é gerado, deixa eu voltar aqui para a compilação, ele é gerado após a compilação, ou durante a compilação, né, do contrato inteligente. Então, uma vez que o contrato inteligente ele é compilado, é gerado o ABI. Né? O ABI é um JSON que ele descreve o contrato inteligente, ele descreve as principais funções do contrato inteligente. E esse JSON, né, o ABI, ele também é usado pela carteira. Né? Então, a carteira ela vai precisar do código ABI e do endereço do contrato. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, certo? Então esse é o primeiro passo. Primeiro passo, criar o contrato, compilar o contrato e fazer o deploy do contrato para a rede Hopstar. Professor, é possível fazer o deploy do contrato para uma outra rede? Sim, é possível fazer o deploy para uma rede local, rodando no Ganache, por exemplo, ou para a rede Rickbay, ou até mesmo para a rede Testnet da Binance Smart Chain. É possível. Pessoal, eu vou explicar agora como a aplicação correspondente à carteira ela foi criada. Essa aplicação ela é baseada em página única e ela foi criada por meio da ferramenta Create React App. Então, uma vez que a aplicação correspondente ela foi criada, o próximo passo consiste em instalar a biblioteca ELB3 no projeto correspondente à aplicação. Beleza? No entanto, pessoal, eu estou acessando aqui o repositório da biblioteca ELB3JS. Tá? E aí, pessoal, vejam só. Se você estiver usando a versão a versão da ferramenta Create React App maior ou igual a 5, você pode encontrar problemas de construção. O que está acontecendo? A biblioteca ELB3JS ela não está, por alguma razão, trabalhando corretamente com o Create React App versão maior ou igual a 5. Né? Então, esse problema está ocorrendo, observem aqui, porque os polyfills do Node.js não estão incluídos na versão mais recente do aplicativo Create React. E aí, eles colocam aqui uma solução para resolver esse problema. Beleza? Então é só seguir essa solução e dessa forma a biblioteca ELB3JS ela conseguirá trabalhar com a ferramenta Create React App. Existe essa solução, existe uma outra que eu acho bem mais simples, que foi a que eu usei. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que é essa solução aqui, ó, tá aqui, ó. Que ela consiste em desinstalar, né, a versão atual correspondente ao React Scripts e instalar uma versão anterior, a versão 4.0.3. Beleza? Eu fiz dessa forma e funcionou para mim. E dessa forma a biblioteca ELB3JS ela consegue trabalhar com a ferramenta Create React App. Beleza. Então essa é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro desafio, né, para a gente superar, para implementar a nossa carteira. Então, uma vez que a gente deixou tudo redondinho, o próximo passo é a gente partir para o código. Então eu vou abrir aqui o visual. E eu estou acessando justamente o diretório correspondente ao aplicativo, que eu estou chamando ele de carteira-token. Esse nome aqui eu passei como parâmetro para o comando, né, ou para a ferramenta Create React App, e aí ele criou essa estrutura de diretórios e arquivos, certo? Dentre esses arquivos que estão localizados no diretório src,
vamos dizer assim, o mais importante dentre eles é o app.js. É claro que todos são importantes, mas o que a gente vai trabalhar mais é o app.js, né? Que é o JavaScript que implementa a página única. Beleza. E aí, pessoal, um detalhe importante. Eu criei 2 arquivos, vamos dizer assim, arquivos de suporte à nossa aplicação, que é o arquivo elb3.js e o arquivo myContract. Vamos dar uma olhada aqui no código do arquivo elb3.js. Basicamente, o que tem nesse código aqui? Ó? Pessoal, por meio do elb3.js vai ser possível que a nossa aplicação ela possa estabelecer uma conexão com a rede Hopster da plataforma Ethereum por meio de um provedor, que é o provedor Infura, certo? Então, basicamente, o que está sendo feito aqui nessa linha? Né? A classe elb3, aqui o método construtor da classe elb3 recebe como argumento de entrada um objeto tipo HTTP Provider, que ele aponta para um projeto que foi criado lá no Infura, que viabiliza uma conexão com o nó da rede Hopster, certo? Então, o resultado da execução dessa linha será um objeto, ou a referência desse objeto vai ser guardada aqui nessa constante elb3 que vai ser exportada, certo? Para usar a classe elb3, observem aqui que ela foi importada da biblioteca elb3. Ok. Pessoal, é necessário então criar um projeto lá no Infura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Infura. Está aqui o Infura. Estou acessando aqui a página principal do Infura. Eu já estou logado. E aí é possível observar que 2 projetos foram criados por mim. O projeto Netério e o projeto elb3test, que é exatamente esse projeto que a carteira ela está utilizando. Vamos acessar aqui o projeto. Então aqui é possível visualizar alguns gráficos relacionados às requisições que foram feitas. É possível também observar aqui os métodos, métodos que foram invocados nas requisições, ok? Essa opção aqui, ó, Project Settings, permite que a gente possa visualizar a configuração do projeto. Então a gente consegue visualizar aqui o nome do projeto, as chaves, beleza? E os endpoints. Observe que por default está selecionando aqui a rede Mainnet, mas eu posso mudar para Hopster. E a gente consegue observar aqui duas URIs, especialmente essa primeira aqui, ó, é a que eu copiei e colei exatamente aqui, ó. Passei como argumento de entrada, para o método HTTP Provider, beleza? Então, dessa forma, vai ser possível que o aplicativo correspondente à nossa carteira possa estabelecer uma conexão com a rede Hopster da plataforma Ethereum por meio do provedor Infura, por meio do projeto que foi criado no provedor Infura. Beleza? Ok. Um outro arquivo importante é o arquivo myContracts. Esse arquivo myContract, ele contém aqui, ó, o código que viabiliza que o contrato inteligente que foi implantado lá na rede Hopster, esse contrato ele possa ser instanciado. Então, esse método contract, ele vai instanciar. Para isso, ele precisa receber como argumento de entrada a ABI e o address. Então, essa constante aqui, ABI, ó, o valor dela, observe, o valor dela é exatamente esse JSON aqui que vocês estão vendo na tela. Ó. Aqui, ó, a constante ABI, o valor dela é exatamente esse JSON. Esse JSON
ele descreve o contrato inteligente, descreve as funções do contrato inteligente. E ele é necessário para que seja possível instanciar o contrato inteligente e fazer uso das funções desse contrato. Pessoal, para obter a ABI, basta acessar o Remix IDE, especialmente a opção Solidity Compile, e copiar a ABI através desta opção aqui, ó. ABI, né? Copiar. Só clicar nesse cara. A ABI ela é gerada quando o contrato inteligente ele é compilado, beleza? Então basta copiar e colar a ABI no código. A outra constante, a address, o valor dela corresponde ao endereço do contrato inteligente. O endereço que o contrato ele recebe quando é feito o deploy do contrato para a rede Hopstar. Ok? Para a gente obter esse address, esse endereço, por exemplo, basta vir aqui no Remix, e na ferramenta de deploy procurar aqui, ó, tá aqui, ó, o address correspondente ao contrato que foi implantado na rede Hopstar, beleza? Então é só copiar esse cara e colar aqui, como eu fiz. Tudo bem? Dessa forma vai ser possível, né, que o contrato inteligente ele possa ser instanciado por meio do método contract, certo? Que faz parte aí da lib, né, da Web3, né, que a gente está, né, importando. Observem aqui, ó, na primeira linha. Né? Vale ressaltar que o objeto correspondente à Web3 ele foi instanciado aqui no arquivo elb3gs, né, aqui, ó, que mantém a conexão com a rede Hopstar. Beleza? Então, esses dois arquivos, o elb3gs e o myContract, são arquivos auxiliares muito importantes que viabilizam que a aplicação correspondente à carteira possa estabelecer uma conexão com a rede Hopstar e instanciar o contrato inteligente. Beleza. Vamos dar uma olhada agora no arquivo app.js, que implementa a página única. Então, nessa primeira parte aqui do código, tem os imports. Então, observem que está sendo importado aqui a Web3, né? O objeto correspondente que foi instanciado na Web3.js, o objeto correspondente ao contrato que foi instanciado lá no myContract.js, né? Quando o contrato foi instanciado, e tem aqui o React, né, sendo importado. A aplicação de página única ela foi implementada com uma classe, né? Então aqui tem um método construtor da classe. E no método construtor da classe, algumas propriedades de estado foram definidas. Daqui a pouco eu vou explicar cada uma delas. E aí tem aqui, na sequência, a implementação do método getBalancing, que é um método invólucro, que ele vai ser usado para obter o saldo de MTKs. Ok? Por que ele é um método invólucro? Porque ele está envolvendo a chamada do método balanceOf, que foi implementado na classe ou no contrato inteligente que fornece suporte ao padrão ERC20, certo? Então, esse método ele vai retornar, né, o saldo, como eu já falei, o saldo correspondente a uma determinada conta, né? Por isso que esse método ele recebe como argumento de entrada justamente, observem aqui, ó, o account from é uma propriedade de estado que contém o address da conta, né, da conta de origem, que no caso da nossa aplicação corresponde ao address da conta padrão da nossa carteira. Beleza? Depois eu vou explicar para vocês como essa propriedade, né, ela foi como o estado
correspondente foi definido, né, foi armazenado. Né. Na sequência, observem, né, que através do método setState vai ser possível, né, setar um estado. Qual estado? Da propriedade balance, que corresponde ao saldo, né, que corresponde à quantidade de tokens, né, MTK. Né. Então, vai ser armazenado aqui na balance exatamente a quantidade de tokens que foi retornado. E aí eu estou usando aqui, ó, o método fromAge para realizar uma conversão, né, de Whey para Ether, né, para ficar mais, vamos dizer assim, mais agradável, né, mostrar dessa forma em Ether o saldo, né, da carteira. Ok? Depois tem aqui a implementação de um método muito importante, que é o método Component da Malt, onde esse método ele vai ser invocado quando a aplicação ela for, né, carregada. E basicamente o que está sendo realizado aqui nesse método, né? Então vamos lá. Na primeira vez que a carteira ela for executada, na primeira vez que a aplicação for carregada, a carteira ela ainda não foi criada, ok? Então é necessário criar a carteira, é necessário criar uma conta e adicionar nessa carteira, que vai ser a conta padrão, e é necessário também armazenar essa carteira, salvar essa carteira. Então esse bloco de código aqui faz exatamente isso. Observem que para esse bloco de código ser executado, existe essa condição aqui. Ó. Então vamos lá, o que essa condição está fazendo aí? Está dizendo o seguinte, ó, através do método load do módulo wallet, que corresponde à carteira, vai ser possível carregar uma carteira, né, que previamente ela foi criada, passando aqui o password correspondente. E aí veja só o que está sendo feito aqui. Ó. Se essa carteira, se ela ainda não foi criada, a propriedade length, que corresponde ao número de endereços que são gerenciados pela carteira, deverá ser 0, né? Certo? Então essa condição ela está verificando exatamente se uma carteira se ela já foi criada. Beleza? Na primeira vez, como eu já falei, não haverá nenhuma conta associada a essa carteira, então o tamanho será 0. E aí a gente observa aqui uma sequência de código para criar, né, uma carteira. Então é exatamente aqui, ó. Aqui é o primeiro passo. Uma conta ela está sendo criada, né? Em seguida, uma carteira ela está sendo criada. E depois, a conta que foi criada, ela vai ser adicionada na carteira. Certo? E finalmente a carteira vai ser salva. Essa sequência de código aqui, eu expliquei numa videoaula passada sobre a utilização da biblioteca ELB3GS para a criação de uma carteira, né? Ok? Beleza. Se essa condição, se ela não for verdadeira, significa que uma carteira ela já foi previamente criada, certo? Então, vai ser, né, essa carteira ela vai ser carregada, e eu vou exibir aqui um pop-upzinho com a mensagem carteira carregada. É exatamente esse efeito aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu carregar aqui a carteira. Ó.
Tá aqui, ó, carteira carregada. Beleza? Então a carteira foi carregada. Ok. O próximo passo consiste em obter o address, ou seja, o endereço da conta, né, da conta padrão da carteira. Observem que uma conta ela foi criada exatamente aqui, ó. Então o método create ele cria uma conta e nessa constante account correspondente vai ser guardado a referência, né, do objeto correspondente a uma conta. Beleza. E aí, observem que através da propriedade address vai ser possível obter o endereço da conta que foi criada. Observem que essa propriedade address ela está associada aqui, ó, a um array, né, cujo índice é 0, um array que se chama count. Então, pessoal, esse array ele contém uma lista de contas gerenciadas pela carteira. Essa lista, né, é um array, certo? E aí, na célula 0 do array, chamada count, contém a conta, vamos dizer assim, a conta padrão, né, a primeira conta, certo? E aí, como a conta ela corresponde a um objeto, eu posso, por meio da propriedade address, obter o endereço correspondente a essa conta. E aí, esse endereço eu passo como argumento de entrada, né, para o método setState, onde esse método setState ele vai armazenar em account from o endereço, né, o endereço da conta de origem, ou seja, da conta padrão da carteira. Beleza? Depois, através do método getBalance, observem que existe aqui uma chamada, né, do método getBalance. Eu expliquei aqui em cima, o método getBalance. Vai ser possível obter, né, o saldo. Então, o resultado da invocação desse método consiste em atualizar a exibição do saldo de MTK na carteira. Ok? Que é exatamente esse efeito aqui. Eu vou dar um refresh. Ó, perceberam que houve aqui uma atualização, né, no saldo. Ok. Em seguida, observem que através do método setState, a propriedade txhash, né, ela está sendo, vamos dizer assim, definida, né, com um valor inicial, que é esse valor aqui, ó, 0x pontinho, pontinho, pontinho. Ou seja, é um hash, um hash ainda não hash, né, um hash cujo objetivo é exatamente imprimir, observem aqui, ó, o hash da transação 0x, porque ainda não ocorreu, né, uma transação, né? Beleza? Em seguida, observem que existe aqui um bloco de código muito importante, que esse bloco de código, especialmente essa primeira linha aqui, ó, através do método getPassEvent, vai ser possível obter uma lista de transações que foram executadas, né, correspondentes à transferência, correspondente à execução do método transfer, que realiza a transferência de token MTK, né? Então eu especifiquei alguns parâmetros aqui, dizendo o seguinte, ó, eu quero obter transações correspondentes na verdade, eu quero obter as transações, os hashes correspondentes, certo? Ao transfer, desde o bloco 0 até o último bloco. Beleza? Então, vai ser retornado, né, uma lista de transações que vai ser guardada aqui nessa constante transact, que ela é, na verdade, um array,
né, que foi definido aqui, ó, tá aqui, ó, transactions, beleza? Então eu vou guardar nesse array o histórico de transações, vamos dizer assim, certo? Para armazenar, né, na propriedade transactions, esse histórico de transações, eu usei aqui o método setState, beleza? E na sequência, para imprimir no console do navegador, eu usei aqui o comando console.log e passei o array de transações. Tá? O efeito é exatamente esse efeito aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Tá aqui, ó, no console. Tá bom? Beleza. Na sequência, pessoal, é possível visualizar aqui o onSubmit, né? O onSubmit, ele vai ser invocado justamente quando o usuário, quando ele clicar no botão enviar, né? Então, quando o usuário clicar aqui no botão enviar, para que uma transferência de MTK seja realizada, o botão enviar, ele faz parte de um form, né, de um formulário, e ele vai disparar um evento do tipo onSubmit, certo? E aí o evento onSubmit, por sua vez, né, ele está associado a uma função, né, assíncrona, que ela vai exatamente executar essa sequência de código aqui que vocês estão vendo, né? Beleza? Então, nesse código aqui, o mais importante para falar para vocês é exatamente essas duas linhas de código aqui. Elas são importantes porque a primeira, observem aqui, ó, vai atualizar a propriedade txhash com a string pendente aguarde, justamente para mostrar para o usuário uma mensagem, né, para que ele aguarde a conclusão, a confirmação da transferência, da transação correspondente, certo? E aqui nessa segunda linha aqui, nesse segundo setState, uma outra propriedade, showElementTrue. Essa propriedade é uma propriedade do tipo boolean, que ela também foi declarada aqui em cima, ó. Tá aqui, ó. Inicialmente ela foi declarada como false, e essa propriedade estado, ela é usada para mostrar ou esconder um GIF animado que vai ser, né, que deve ser exibido quando uma transação estiver sendo processada, certo? Então aqui o valor da propriedade showElement vai ser atualizado para true, porque como uma transferência ela vai ser realizada, então é interessante que essa animação ela seja exibida. Tá? Beleza. Na sequência, observem aqui, ó. Essa linha aqui ela é muito importante, porque é aqui que a transferência vai ser, é aqui que a transferência ela é implementada, né? Ela é realizada. Então, através dessa linha aqui, ó, myContract métodos transfer, o que está acontecendo aqui? Esse método transfer, implementado lá no contrato inteligente que fornece suporte ao token, esse método ele vai ser invocado, e é ele que viabiliza a transferência de uma determinada quantidade de token para uma determinada conta de destino, certo? Ok. Observem que a conta de destino ela vai ser obtida através do account to dessa propriedade de estado, que daqui a pouquinho eu vou mostrar como essa propriedade ela é atualizada, né? E esse segundo argumento de entrada aqui, o amount, ele contém a quantidade de tokens que deverão ser transferidos, né? Então, observem aqui, ó, que o amount ele é na verdade uma constante, né, cujo valor dessa constante corresponde a uma determinada quantidade de tokens, né? Observem aqui, ó, que essa outra propriedade, amount tokens, que ela foi declarada também aqui, né? Observe aqui, amount tokens inicializada com 0, né? Ela vai conter a quantidade de tokens
que devem ser transferidos, a quantidade que deve ser transferida. E essa propriedade ela vai ser também definida, o valor dela, né, essa quantidade, quando o usuário digitar lá na caixinha, aqui, ó, aqui na caixinha a quantidade, né, que deverá ser transferida de MTK. Depois eu vou mostrar para vocês como essa propriedade ela vai ser atualizada. E aí vai passar aqui por um processo de transformação ou de conversão onde o valor que foi especificado pelo usuário, ele deverá sofrer aí uma transformação, ok? Para o Whey, né? De Ether para o Whey, beleza? Ok. Observem que associado ao método transfer, né, existe aqui o comando send, que é o responsável por enviar a transação, vamos dizer assim, correspondente à execução da transferência. E aí, o comando sender, né, ele precisa saber qual é a origem dessa transação. Então, por isso que tem essa propriedade from aqui, onde o valor dela corresponde ao endereço da conta da carteira, da conta padrão da carteira, que é obtido através dessa propriedade account from, né? Que depois eu vou mostrar como essa propriedade ela é atualizada. E também, observem que tem um outro parâmetro aqui, que é o gas limit, onde eu especifiquei o limite de gas, né? Que será né, pago, é o limite de gás que poderá ser pago por uma transação. Beleza? Ok. Então, a execução do método transfer deverá gerar um hash correspondente à transação, que vai ser guardado aqui nessa constante. Né? Beleza? E aí, ó, ela vai ser passada, observem aqui, ó, né, transaction hash, ela vai ser passada com um parâmetro de entrada para o método setState para atualizar aquela propriedade txhash que contém o hash, né, um endereço correspondente à transação, beleza? Que realizou uma transferência. Para obter o hash, foi necessário, observem aqui, ó, ponto transaction hash, chamar aqui a propriedade transaction hash, que ele retorna o hash correspondente. E aí esse hash correspondente vai ser armazenado na propriedade txhash, de modo que seja possível exibir exatamente aqui, ó, o hash correspondente à transação, conforme eu mostrei na demonstração. Beleza? E aí na sequência, o método getBalance ele vai ser chamado para atualizar o saldo da carteira. E, olha só, o método setState ele vai justamente atualizar a propriedade showElement para false, né? Para que aquele GIF animado ele seja escondido. Ok? Beleza. Vamos dar uma olhada agora no código do método render, que é ele que é o responsável por renderizar o conteúdo da carteira. Exatamente esse conteúdo aqui que vocês estão vendo. Tá? Então, beleza. Esse método render, ele vai retornar, observem aqui, um código HTML, né, mesclado com JavaScript, que vai desenhar o front-end da carteira. Então aqui tem a div principal, né, e aí dentro dessa div principal tem outras divs, seguindo uma ordem hierárquica, né, uma estrutura. É possível notar que existe aqui, ó, a tag MG, né? Essa tag MG ela vai adicionar o logo da carteira, que nesse caso consiste em uma imagem que representa o token MTK, que é exatamente esse cara aqui, né? E aí depois, observem aqui, ó,
endereço da conta. Tem aqui uma div, e dentro dessa div tem aqui um label, né? Endereço da conta, que é exatamente esse cara aqui, ó, endereço da conta, certo? Cujo valor corresponde ao endereço da conta, né? Que é obtido através da propriedade account from do estado, né? Depois, observem aqui, ó, tem uma outra div, cujo dentro dessa div tem aqui um cabeçalho, que vai exibir o saldo de MTK, né? O saldo MTK, o valor vai ser obtido através da propriedade balance, que foi atualizado pelo método getBalance, né? E aí o resultado dessa linha é exatamente aqui, ó, a exibição do saldo da conta. Beleza? Depois tem uma outra div com a mensagem aqui, com o cabeçalho, né? Enviar token. Aqui, ó, enviar token. E observe que na sequência tem aqui um formulário, que começa exatamente aqui, ó. Tá aqui o formulário. Beleza? Então esse formulário ele tem o label endereço do destinatário, que é exatamente esse cara aqui, né? Tem uma caixa de entrada para que o usuário ele possa digitar o endereço do destinatário, que é exatamente essa caixinha aqui, né? E aí observe que quando o usuário digitar o endereço do destinatário, olha só que legal. Esse endereço ele vai estar, né, ele será armazenado através do método setStraight naquela propriedade account_to. Né? Então, o valor que o usuário digitar, ele vai ser obtido, né, e vai ser armazenado na account_to por meio do método setStraight. Beleza, pessoal? A mesma lógica se repete para a quantidade, né? Então tem aqui o label quantidade, tem uma caixinha de entrada que vai permitir que o usuário possa digitar a quantidade, né? E a quantidade que o usuário digitar, observe, ó, através do método setStraight, essa quantidade obtida, né, ela vai ser armazenada na propriedade amount tokens. Beleza? E aí na sequência é possível observar o botão enviar, né, que é exatamente esse cara aqui, o botão enviar. Beleza? Então quando o usuário clicar no botão enviar, quando o usuário clicar, um evento do tipo onSubmit vai ser executado. Está aqui, ó, onSubmit, e esse evento onSubmit está associado, né, a uma função assíncrona que vai executar essa sequência de código. E basicamente o que essa sequência de código vai fazer, conforme já havíamos falado antes, transferir, né, uma determinada quantidade de MTK para uma conta de destino por meio do método transfer, lá do contrato inteligente. Beleza? Ok. Bom, na sequência é possível observar, né, uma quebra de linha após o formulário. E aí essa linha aqui ela é curiosa, por quê? Porque, observem aqui, ela está usando aquela propriedade de estado, o showElement, que eu havia falado que é uma propriedade do tipo boolean, certo? Caso o valor seja true, uma imagem correspondente à animação vai ser exibida. Caso seja false, essa imagem não vai ser exibida. Beleza? Depois, observem que tem uma div com uma mensagem aqui, hash da transação, cujo valor, olha só que legal, né, que vai ser exibido, ó, corresponde ao hash que está armazenado naquela propriedade txhash, né, que ela vai ser atualizada quando, observem aqui, ó, está aqui ela sendo atualizada através do método setStraight, quando uma transação for finalizada, né, foi executada. Beleza? E aí na sequência tem uma outra div com o cabeçalho histórico de transações,
que é exatamente esse cara aqui, né? Histórico de transações, né? Beleza? Mais uma outra div. Essa div ela vai abrigar uma tabela, que é exatamente essa tabela aqui, ó, né? Que exibe o histórico de transações. Beleza? Então essa tabela ela tem aqui, observe aqui, ó, um cabeçalho, né? Com células de cabeçalho com rótulo destinatário e quantidade, que é exatamente isso aqui, ó, destinatário e quantidade, né? E essa tabela ela tem aqui, ó, um corpo, né? E esse corpo ele é gerado dinamicamente, beleza? Então observe, essa linha aqui é muito importante, porque o transactions, que é aquele array que contém as transações que foram obtidas, certo? Esse array ele está sendo utilizado especialmente por meio do map para dinamicamente adicionar linhas na tabela que vão exibir o hash correspondente a transações que foram realizadas, né, que estão armazenadas no array transactions, e o valor, ou seja, a quantidade de Ether, aliás, a quantidade de, melhor dizendo, né, de MTK que foi transferido. Beleza? Bom, eu sugiro a vocês, quem não entendeu muito bem a minha explicação em virtude de uma falta, vamos dizer assim, de experiência, né, com React.js, também experiência com JavaScript, TypeScript, eu recomendo fortemente dar uma estudada, né, para realmente dessa forma ter uma base e entender melhor esse código que eu estou explicando. Ok, pessoal? Então vocês devem ter notado aí que não é tão complicado assim, né? Beleza? O código que implementa essa aplicação, que implementa uma carteira, própria, independente do MetaMask, porque ela faz uso, né, do Infura, especialmente de um projeto que eu criei no Infura, que viabiliza que a carteira ela possa estabelecer uma conexão com a rede Hopstone, estabelecer uma conexão com o nó da rede Hopstone, né, de uma forma independente, sem necessidade de fazer o uso do MetaMask. Então é uma carteira que ela pode ser integrada em um jogo NFT. E aí essa carteira ela pode ser customizada, personalizada, ela pode ser melhorada de uma forma significativa. O que eu implementei aqui é um protótipo, beleza? É um exemplo que tem como finalidade ajudar, né, o meu colega desenvolvedor que me pediu para que eu gravasse um vídeo mostrando, ensinando, e também ajudar vocês, ajudar os desenvolvedores que estão interessados em aprender programação voltada para blockchain, para Web3, para a implementação de aplicações descentralizadas, né, jogos NFT. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa videoaula. Eu vou disponibilizar esse código fonte no meu GitHub, vou colocar o URL na descrição deste vídeo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Pessoal, vocês, por gentileza, que dê um like aí para ajudar, né, o nosso canal. Confesso a vocês que cada like de vocês é uma motivação para que eu possa continuar, né, gravando esses vídeos, ajudando os colegas desenvolvedores que entram em contato comigo, me pedindo uma força, né, um auxílio, uma orientação, certo? Então, contar com o apoio de vocês é muito importante, por meio de likes, por meio da divulgação do canal, por meio do apoio, né, ao canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Um forte abraço a vocês, pessoal.